Muito bom, então novamente sejam bem-vindos todos, todas. Esse aqui é o nome desse projeto agora, Semente de Tai Chi. Então, esse nome está inspirado aí em alguns trechos, né, do Tao Te Ching, do I Ching, que traz essa ideia da semente, do germinar, do espalhar, né, pelo ar. Então essa é a ideia que eu tenho com esse projeto, né? Fazer com que o Tai Chi, a filosofia do Tai Chi, possa realmente ser disseminada para todos os cantos, para todos os lugares, para o máximo de pessoas possível, né? Como tem essa imagenzinha aqui, ó, levada pelo vento, né? No nosso caso, o vento virtual aí da internet. Para que as pessoas possam conhecer, né? E aí as pessoas conhecendo, isso já é lá um início, né? E desse início, dessa semente, a gente pode ter árvores, pode ter frutos, né? Então eu acredito que com essas conversas, esses diálogos que a gente tem aqui, muitas pessoas podem se beneficiar. Não necessariamente a curto prazo, né? Mas à medida que se envolvem, que passam a estar abertos a outras perspectivas também, de avaliar a sua vida e tudo isso, as coisas como um todo, né? A gente se beneficia, né? Essa abertura é sempre benéfica, né? Estar abertos, ok? E a ideia é essa, né? Então, da terra para o ar, né? E a gente poder disseminar isso aí para todos, tá bom? Então, bem-vindos aí, esse é o novo nome que a gente tem aqui nesse projeto. E aí vai estar acontecendo todas as quintas-feiras nesse mesmo horário, tá? Então, programem isso aí para participar sempre. E se tiverem algumas sugestões aí também, alguma curiosidade, né, que vocês queiram que a gente comente, aí vocês podem me falar, que à medida que a gente vai avançando no conteúdo, né, a gente vai programando outros mais para frente também. Bom, o nome do encontro de hoje é Tai Chi, Corpo e Cosmo. Então, nas lives anteriores aí, a gente teve as duas da semana passada, né? Nessas duas lives anteriores, eu comentei com vocês bastante sobre o Tai Chi. Então, para quem não estava, isso aqui é o Tai Chi, ó, né? Então, a gente conhece como Yin Yang, é praticamente como se fosse outro nome, né? Então, Yin Yang e Tai Chi. E aí a gente comentou sobre o conceito filosófico que está aqui por trás, de onde isso vem, né? O que significa, em termos gerais, a ideia do Tai Chi, e sobre os termos Tai Chi Chuan, o que significa e por que está relacionado a prática do Tai Chi Chuan com essa filosofia. Então a gente tem, como eu falei para vocês, o Tai Chi Chuan como sendo uma arte marcial ou uma arte corporal que se inspira principalmente nessa filosofia do Tai Chi ou a filosofia do Yin Yang. Tá bom? Então, o que eu trouxe para vocês hoje é para a gente discutir tudo isso aqui que a gente começou a conversar na aula passada, na live passada, pensando também em relação disso com o corpo, né? Eu falei para vocês que isso tem a ver com uma visão de universo, de mundo, né? E aí, quando a gente pensa em universo, pensa no Tai Chi como universo, né? A gente tem que considerar sempre essa dualidade. A gente vai ver isso novamente um pouquinho para frente aqui. Mas essa dualidade entre, justamente, o dual e o uno, né? Entre o 2 e o 1. Um. Então, enquanto a gente fala de um, a gente está falando de Tai Chi. Enquanto a gente fala de 2, a gente está falando de Yin Yang, né? Agora, quando a gente fala a palavra universo, a gente está falando, novamente, de unidade. Então, é uma palavra que representa um conjunto de coisas. Agora, a gente pode pegar a mesma ideia do universo, como sendo um conjunto de coisas, e pensar a partir da multiplicidade. Então, se a gente pensa todas as coisas que existem, a gente chama de universo. Então, se você fala todas as coisas que existem, a gente está falando de multiplicidade, de diversidade. E se você fala de universo, você está juntando tudo isso em uma única ideia, em um único conceito. Então, essa relação entre unidade
e dualidade, né, ou entre o uno e o diverso, né, ela está sempre presente. E de certo modo ela está também presente nesse tema que a gente vai abordar hoje. Porque a gente fala do corpo e do cosmo, como se fossem duas coisas separadas, né? Agora o cosmo traz também essa ideia de universo, né, da energia, da matéria e de tudo que está incluído na própria ideia do universo. Porém, se a gente considera que o universo é o todo, o que isso significa? Significa que o corpo é a parte do universo, né? Ou seja, novamente, a gente está falando de duas coisas como se fossem diferentes, mas que fazem parte de uma só. Então, o corpo e o cosmo, eles estão relacionados, né? E de diferentes modos essas relações ocorrem. Agora, a questão é como entender essas relações. Porque a lei maior que tem no universo, ela rege tudo, certo? Agora, o corpo, como um universo menor, vamos dizer assim, ele também tem algumas leis próprias, que não exatamente contrariam essas leis maiores, mas que fazem elas funcionarem de um modo específico, para aquele universo particular que a gente chama de corpo, né? Então, novamente, né, essa dualidade que a gente coloca entre corpo e cosmo é um modo de a gente entender como funciona cada um desses dois âmbitos, né, desses dois espaços, né? Mas, na verdade, corpo e cosmo também a gente pode pensar como unidade. Então, se a gente fala de Tai Chi como supremo, como absoluto, como eu comentei com vocês nas lives anteriores, é claro que o corpo vai estar incluído aí dentro. E é claro que os mesmos princípios, os mesmos modos de funcionamento, também a gente vai visualizar dentro do corpo, né? É isso que eu quero mostrar para vocês aí daqui para frente, beleza? Vou tentar não prolongar muito, mais uma vez, né? Nas lives passadas eu falei isso também, acabei estendendo. Vamos ver se hoje eu consigo fazer mais curta, tá? A ideia era fazer um pouquinho mais curta sempre. Vamos ver como é que a gente consegue fazer. Então, primeiro, eu queria retomar essa relação entre o Wuqi, Tai Chi e Yin Yang, que a gente viu também um pouquinho lá na live passada. Pode dar um zoom aqui para mim, por favor? Então, aqui a gente tem um trechinho lá do Tao Te Ching. Então, o Tao Te Ching é um dos livros, um dos tratados, vamos dizer assim, um dos livros mais importantes, né, que a gente tem lá no taoísmo, e é lá no taoísmo, na filosofia taoísta, na verdade, não na religião propriamente dita, né? No Ocidente a gente faz muito essa diferença, às vezes, que não é tão claro no Oriente, né? Mas o Tao Te Ching seria um dos livros mais importantes dessa tradição, vamos colocar assim de modo mais geral, tá? E aí, ó, a gente tem esse trechinho lá do capítulo 42. Dá pra ver aí, pertinho, tá? Beleza. Então, olha só, a gente comentou sobre Yin Yang, tá? A gente falou isso um pouquinho já na live passada, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. O Tao gera o 1 gera o 2. O 2 gera o 3 gera todas as coisas. Atrás de todas as coisas há escuridão, e elas tendem para a luz, e o fluxo da força dá-lhes a harmonia. Então a gente tem, isso pode tirar, obrigado. Então a gente tem essa, não chega a ser uma explicação, né? Mas esse modo de visualizar ou de vislumbrar essa relação entre o Wuqi, o que é o Wuqi? O vazio, né? O Tai Chi, o Supremo e o Yin Yang. Então aqui, representado aqui nesse modelo, né? Então primeiro, como eu expliquei para vocês, a gente tem lá o vazio primordial, não há nada, né? O vazio absoluto. Depois a gente tem o Tai Chi. Aí eu comecei hoje falando para vocês, o Tai Chi e o Yin Yang é como se fossem duas palavras para a mesma coisa, né? Por quê? Porque um representa a unidade, o outro representa a dualidade. Mas
a gente está falando da mesma coisa, né? Então, a gente tem aqui a unidade que dá origem à dualidade, né? Então, a gente fala, o Tai Chi é mãe do Yin e Yang. Então, é muito interessante isso aqui, né? O Wu Chi, Tai Chi e Yin Yang. Isso aqui, eu falei para vocês que tem uma perspectiva que a gente chama de cosmogênese, que é sobre o surgimento, sobre o nascimento, né, do universo. Então vocês viram lá no poeminha anterior, né, o tal gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e gera a multiplicidade de coisas, a miríade de coisas, né. Então a gente tem esse momento que é de gênese, de nascimento, mas essa perspectiva também não é só de cosmogênese, é de uma cosmologia, ou seja, de uma interpretação sobre como funciona o universo. A nossa palavra logos, né, de onde vem logia, é um radical comum que vai tanto para a palavra quanto para a razão. Então é um modo como a gente explica o funcionamento do universo. Ou seja, não é só como ele surgiu, é como ele funciona sempre. Então não é que uma vez eu tive o vazio, depois eu tive o Tai Chi. É que existe sempre o vazio, existe sempre o Tai Chi, existe sempre Yin Yang, né? E a partir dessa cosmogênese, dessa cosmologia, a gente tem uma ontologia, que é o quê? Uma visão de mundo. Então, observar desse modo, entender o universo desse modo, vai fazer com que eu veja o mundo, interprete a realidade de um modo diferente. Então, essa é a ideia que está aqui por trás dessa sequência, né? Wu Chi, Tai Chi e Yin Yang, tá? Então a gente tem sempre essas relações aí que são apresentadas como uma relação de um tempo de gênese, de surgimento, mas também uma relação de logos no sentido de razão, de uma continuidade, né? De um funcionamento permanente. E aí, para a gente analisar essa relação entre Tai Chi e Yin Yang, a primeira relação entre eles é de geração. Então eu falei para vocês, o Tai Chi é a mãe de Yin Yang. Então isso é muito interessante porque é um modo um pouquinho diferente da gente analisar. Teve um seminário do mestre Yang Jun, em Ribeirão Preto, se não me engano, foi 2016 ou 2017. Ele deu um dia praticamente inteiro dessa parte teórica da filosofia. E aí ele, a partir dessa discussão, Tai Chi e Yin Yang, porque justamente a ideia é entender como funcionam essas relações de energia, né? Ele fez a seguinte pergunta: quem vem primeiro, né? A mãe ou o filho? Todo mundo, claro que é a mãe, né? A mãe vem primeiro, né? Como que o filho vai vir primeiro, né? Agora, ele conduziu a ideia para mostrar justamente que não se trata de uma questão temporal, né? Se trata de uma questão de função, de conceito, de ideia. Por quê? Então, eu respondo, a mãe vem primeiro, não tem como o filho vir antes da mãe. Agora, tem como alguém ser mãe sem ter filho? Sem ter filha? Né? Essa é a pergunta que ele colocou, né? Para exemplificar, para ilustrar essa relação, que eu achei muito interessante, né? Tem como alguém ser mãe sem ter filho, né? Então, a mãe e o filho surgem juntos, porque até então você podia ter uma menina, você podia ter uma mulher, você podia ter uma pessoa do sexo feminino, vários outros conceitos, várias outras ideias, várias outras funções, mas não a mãe propriamente dita. A mãe e o filho surgem juntos. Então aqui é a mesma coisa, você tem uma relação de geração. O Tai Chi é a mãe de Yin Yang. Agora, os dois surgem juntos, né? Então a gente tem a mesma relação, por exemplo, entre Wu Chi e Tai Chi, que é o nada absoluto e o ser absoluto, né? O não ser e o ser, né? Como está escrito no Tao Te Ching, que a gente tem entre Tai Chi e Yin Yang. É uma relação de geração, a gente pode pensar isso do ponto de vista temporal, mas a gente tem que entender que isso também não é só do ponto de vista temporal.
né? Porque é uma relação constante, de participação constante, de permanência, né? Então, enquanto você tem mãe, você tem filho. Se não tem nenhum dos dois, ou se não tem um dos dois, aliás, você não tem nenhum dos dois, né? Então, só existe a mãe enquanto existe o filho. Então, você só tem Taiti, unidade, porque você tem dualidade. Vê, então, como esses conceitos eles têm algumas nuances aí, né? Bem interessantes desse ponto de vista. Então, essa relação de geração, às vezes a gente está acostumado a pensar muito em termos de causa e efeito. Então, aparece a causa, gera um efeito. Acabou a causa, ficou só o efeito. Pode ser causa para outra coisa, né? Mas aqui não é bem assim que funciona. Então, é uma outra perspectiva, como eu falei para vocês, né? Um outro modo de ver, tá bom? Então, a primeira relação aí entre Taiti e Yang, a relação de geração. Os outros aqui são as relações de Yin com Yang, né? Então, para entender tudo isso aqui, a gente está falando de quê? De energia, né? A gente vai ver como que se relaciona lá com a prática em momentos posteriores. Mas a gente tem que entender, então, a relação do Yin Yang com Tai Chi, que foi isso que eu mostrei para vocês, primeiro, na relação de geração, e a relação de Yin com Yang. E aí a relação de Yin com Yang são dessas três características. Oposição. O que é a oposição? Quando você sai da ideia de unidade para gerar uma dualidade. Então você tem dois elementos opostos, o branco e o preto, o dia e a noite, o calor e o frio, o alto e o baixo, e assim por diante. A gente falou isso na live passada. Complementaridade. Quando você tem duas coisas que se complementam, então você está saindo do 2 e vindo para o 1. Você está fazendo o sentido inverso, passando do Yin Yang para o Tai Chi. Tá? Então, a gente não tem outra palavra para designar, né? Mas a gente poderia pensar, por exemplo, em vez de dia e noite, no dia como um todo, na jornada, vamos dizer assim, né? Para utilizar essa ideia de unidade. Então, a gente está passando do que é 2, dual, para o que é uno, tá? E por último, a ideia de alternância. E aí eu comentei com vocês, da minha perspectiva, essa alternância significa isso, né? Que Yang se transforma em Yin se transforma em Yang. E isso continua, e aí como a gente viu lá, isso dá origem às coisas, né? A gente viu lá no poeminha do Tao Te Ching, certo? Agora, a alternância, como eu coloquei aqui para vocês, né? É justamente o 3 que aparece lá, a meu ver, né? Essa é uma interpretação que eu faço, que aparece lá no Tao Te Ching, naquela parte que a gente leu, né? Por quê? Porque é justamente esse movimento de Yin Yang constante, em que você tem Yang se juntando com Yin, se juntando com outro Yang, com outro Yin e assim por diante, que vai gerar todas as coisas, né? Então o 3 gera todas as coisas, é isso que está escrito lá, né? Agora, todas as coisas são geradas a partir do Yin Yang, que é o 2. E o 2 só existe porque existe 1. Então, todas as coisas e a unidade, novamente, é uma coisa só, sem ser exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então, são perspectivas diferentes, como eu estava mostrando para vocês, né? Beleza, pessoal? Então, essas são as relações aí que a gente tem que entender. A relação de Tai Chi com Yin Yang, a relação de Yin com Yang entre eles, né? E aí a gente vem aí para a ideia uma outra ideia relacionada ao conceito de Tai Chi também, que está muito ligado a essa visão de mundo, que influencia toda a medicina chinesa, que influencia toda essa filosofia, as artes corporais e assim por diante. Que é o quê? Geralmente, quando a gente olha para alguma coisa, a gente vê uma parte, né? Então, muitas vezes, a gente está focado na parte e não consegue ver o todo, ter uma visão mais ampla. Ou, como os mestres dizem, né? A imagem maior. Então, nós temos uma visão, uma perspectiva limitada. E aí eu vejo o dia, eu vejo a noite, eu vejo que às vezes é dia, às vezes é noite.
no máximo eu consigo ver que essas coisas se alternam, né? Então, consigo ter uma noção dessa unidade a partir da alternância dessas duas coisas, né? Mas a unidade em si muitas vezes fica distante. Agora, existe uma outra perspectiva que a gente poderia ver, ou pensar, ou conceber, que é essa relação completa entre a parte e o todo, né? O que isso significa? Significa que em tudo há yin e em tudo há yang. Absolutamente tudo, né? Então, ao invés de ver o yin e o yang se alternando, a gente pode pensar esse fluxo contínuo do yin se tornando yang, do yang se tornando yin. Mas dentro de cada yang tem o yin, e dentro de cada yin tem o yang. Então, se a gente pega aqui, ó, essa bolinha preta que a gente chamaria conceitualmente, né, ou didaticamente, de novo o yin, lá dentro tem yang. E dentro daquele yang tem outro yin, e outro yang, e outro yin. Já viu aquelas imagens assim que você vai aprofundando e não acaba nunca, parece um infinito? Seria isso, né? Essa é a relação do Tai Chi que a gente chama de macrocosmo e microcosmo. Então, o Tai Chi está no todo e também está na parte. E aí, novamente, a gente tem que pensar isso a partir da perspectiva da energia, certo? E fica mais fácil, na verdade, a gente entender isso, né? Hoje a gente tem muita coisa que a gente entende a partir da energia. Eu acho que talvez seja mais fácil, sob certo aspecto, de ver isso hoje do que em outros momentos, né? Então a gente pensa, por exemplo, na questão da matéria e da energia, quando a gente pensa na física, né? Então a gente vê que, na verdade, o universo, ou a célula, ela é composta de um mesmo elemento, ou dos mesmos elementos, do ponto de vista da energia, né? Então que tudo isso, no macro ou no micro, no maior possível, no menor possível, você tem esses mesmos elementos. Aqui na ideia de Yang é a mesma coisa, né? Então, eu posso focar num ponto aqui, eu vou falar, ó, aqui é Yang, mas na verdade, isso aqui vira Yin. E aí eu dou nome às coisas, né? Isso aparece lá no Tata Te Ching também, dar nome às coisas. Eu dou nome às coisas de Yang, de claro, de alto, de grande, mas na verdade tudo é fluxo. Eu chamo de destruição, de caos, eu chamo de ordem, mas na verdade tudo é transformação, porque onde há caos há ordem, e onde há destruição há criação, né? Então a gente tem justamente esses conhecimentos da física que transformam isso em uma linguagem mais acessível para a gente, ou mais familiar, pelo menos para a gente, né? Que ajuda, eu entendo, a ter uma compreensão um pouquinho melhor disso, né? Então, dessa ideia de que na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, é esse fluxo constante. A gente dá nome às diversas fases desse movimento, às diversas cristalizações desse movimento, mas tudo é transformação, né? Como eu falei para vocês comentei rapidamente sobre o I Ching, né? Um dos principais livros aí dessa tradição também, né? A única lei permanente é a mutabilidade ou a transformação. Bom, e essa relação aí entre o todo e as partes, ela está presente também no corpo, né? Então, a gente fala, por exemplo, da distinção entre corpo e energia. São coisas diferentes? Ou são manifestações da mesma coisa? Existem leis diferentes? Existem modos de funcionamento diferentes? Então, essas são as perguntas que estão quando a gente coloca nessa dualidade. O corpo e a energia, né? Qual que é a unidade? A unidade é o que a gente poderia chamar de ser. Então, o ser é o corpo, o ser é a energia. Aí a gente pode criar outras e outras e outras divisões.
emoções, sentimentos, né? E assim por diante. Mas basicamente a gente está falando entre o que tem forma e o que não tem forma, entre o ser e o não ser, né? E aí no corpo também, se a gente pegar novamente, né, pensando no Tai Chi aí sobre vários aspectos, sobre o aspecto macro, sobre o aspecto micro, né? Então beleza, eu pego agora só o corpo, eu já entendi, corpo e energia podem ser considerados, dependendo da perspectiva, como uma coisa só, embora também tenham leis específicas que se aplicam a um e ao outro, e as leis maiores do universo que se aplicam a todos eles. Mas beleza, aí eu pego e isolo isso aqui. Então isso aqui é meu novo Tai Chi, que chama corpo. É um sistema completo. E aí nesse sistema completo eu também posso criar partes. Eu crio as partes, eu falo da mão, eu falo do punho, eu falo do ombro, do cotovelo, da cintura, do quadril, das pernas e assim por diante, né? E aí eu tenho cada uma dessas partes. Agora, dentro dessas partes eu tenho elementos em comum, né? E esses elementos em comum são dados aí pelo fluxo da energia que compõe o ser como um todo. Então, a gente pensa o corpo a partir da unidade e a partir da diversidade. E a gente tem que entender, ou melhor, entendendo melhor a diversidade, você entende melhor a unidade. Então, se eu entendo melhor como eu movimento meu braço, como eu posiciono meu quadril, como eu mantenho minha coluna, eu também entendo melhor o meu corpo para ter uma postura mais adequada, né? Então, se eu consigo fazer essa ligação entre a parte e o todo, em qualquer um dos elementos que eu considere o Tai Chi, eu vou ter uma compreensão melhor, eu vou ter um entendimento melhor e poder me ajustar a isso, né? Porque se a lei é universal, se a lei do Yin Yang serve para tudo, e ela é suprema, ela é absoluta, aqui só existe uma possibilidade, que é a possibilidade de adaptação, harmonia. Porque não é alguém que criou, alguém que fez do jeito que queria. É o que existe. Não é para perguntar por quê, é assim, né? Então, a gente está falando de uma perspectiva muito grande, de uma perspectiva universal, de uma perspectiva atemporal, né? Então a gente tenta entender tudo isso a partir do fluxo, a partir da harmonia. Então, fazer o seu corpo se movimentar com harmonia é também entender a relação entre as partes e como essa relação entre as partes se configura enquanto um todo. E aí o que acontece? A gente tem as formas, ou melhor, antes disso, as posturas isoladas do Tai Chi. Eu representei aqui, no carinha fazendo a forma aí, ó, né? E aí eu falo, beleza, o corpo então, ele é só uma parte, eu tenho que entender o movimento como sendo todo. Então eu tenho lá uma postura final, um movimento, né, que a gente chama de movimento ou postura, da prática do Tai Chi. Então, esse movimento, a gente conecta ele com outros. Então uma parte, ou melhor, o todo, né, que era o movimento, tem um começo e um fim, você conecta com o outro. E aí aquele fim já é o começo, certo? Igual a gente viu naquele yin yang circulando lá continuamente, né? O fim já é o começo de outro. E assim por diante, assim por diante. Aí você vai encadeando os movimentos e fazendo uma forma, uma sequência de movimentos. Agora, novamente, a gente está indo no sentido da unidade, né? Aí a gente pode retomar para o sentido da diversidade, da multiplicidade. O mestre Yang Zendo tem uma explicação que ele faz, que está em um texto, que ele explica sobre o princípio de Sonkai, que ele fala o seguinte: então quando você vai fazer um movimento, por exemplo, o movimento inicial, que é só isso aqui, ó, ele fala, é como se você sentisse o dedo puxando o punho puxando o antebraço puxando o cotovelo levantando a parte superior do braço e, por último, movimentando o seu ombro. E assim por diante até você retornar, né? Então, cada um desses elementos é uma parte diferente.
Aí a gente está considerando o quê? Diversidade. Mas a gente chama isso aqui de movimento inicial. Unidade, para dar nome a essa diversidade. O que é que isso significa para a gente? O que é que eu tento passar para os alunos em relação a isso? Que cada movimento que a gente faz, na verdade, é uma forma completa. Então, eu não vou praticar o Tai Chi só quando eu puder praticar a forma. Cada movimento é uma forma completa. Então, você tem, em cada movimento, vários movimentos externos, vários movimentos internos, né? E cada um deles deve ser feito como o quê? Como Tai Chi, como unidade. Para depois você passar para o seguinte. Se você vai passar para o seguinte. Né? Se você vai fazer a sequência, por exemplo, se você vai fazer a forma. Senão você pode fazer novamente o mesmo movimento, como movimentos isolados. Entende? Então, essa compreensão de Yin Yang e Tai Chi, essa relação entre os dois, elas estão presentes de várias maneiras, na verdade. Né? Essa é uma delas que eu estou só exemplificando para vocês. Né? Então, eu posso considerar um movimento como uma forma. Por que não? Né? Então, as pessoas que param, né, o Tai Chi, não, mas agora, né, quarentena, tem que ficar em casa, tem que praticar aqui no meu espaço limitado, não vai dar para praticar Tai Chi. Né? Eu já falei isso várias vezes em minhas turmas, né? A gente sempre vai arranjar uma desculpa, né? Sempre vai arranjar uma justificativa. Tá frio demais, tá quente demais, tá muito seco, muito úmido, muito claro, muito frio, muito cedo, muito tarde. Né? Agora, eu posso praticar com as condições que eu tenho. Eu posso praticar o Tai Chi com um movimento apenas. Acabei de falar para vocês como o mestre Yang Zhendu explica isso. Um movimento é uma forma completa. Posso praticar o Tai Chi sem movimento nenhum, parado. Mas como que faz para você juntar movimento, para você juntar Yin e Yang em uma postura fixa, né? E aí, novamente, depende da nossa perspectiva. Você olha lá uma árvore, você olha uma planta, fala, está parada, não mexe, não tem movimento. E como que você acha que a planta cresce? Como você acha que ela se desenvolve? De onde você acha que vem os frutos? Então, o movimento que a gente não vê, ele acontece também, né, internamente. Seja ele químico, biológico, seja ele energético. Então, quando você está parado numa postura fixa praticando, também existe movimento. Existe um movimento interno de atenção. Então, o trabalho da sua mente é movimento de energia. Você foca no seu corpo, você concentra na sua respiração. Existe um movimento interno de preparação da sua postura. Existe um movimento interno de respiração. Existem vários movimentos, depende da perspectiva que você adota. Mas aí, quando a gente quer arranjar uma desculpa, a gente fala, não dá para praticar. Não tem como eu praticar se não tem espaço para fazer a forma. É como se o Tai Chi fosse só aquilo ali. Mas, novamente, é uma perspectiva limitada. Então, é importante a gente entender isso, né? De como a gente pode levar essa filosofia para o nosso dia a dia. Aqui eu estou falando em termos da prática. Agora, a gente pode estender isso para todos os âmbitos dos nossos comportamentos, das nossas relações e assim por diante. Então, quando a gente vai praticar o Tai Chi, a gente não está falando de corpo ou energia. A gente está falando do corpo e energia. A gente não vai movimentar a energia se você não tiver um movimento eficiente do seu corpo. Você movimentar sua energia dentro da prática do Tai Chi depende de você saber movimentar o seu corpo. E aí faz sentido a gente treinar as técnicas. Se não, você fala, vou trabalhar energia, mas queria que fosse facinho, que fosse tranquilo, né? Então, aquela energia é você que trabalha, não tem alguém para trabalhar ela para você. Então você precisa do seu corpo para fazer isso. Né? Novamente, o seu ser, corpo, energia, matéria e energia. Né? Então não é trabalho do corpo ou da energia, é dos dois, é corpo e energia. Não é o movimento isolado ou a forma. Então se você faz a forma sem ter conhecimento de cada um dos movimentos, não vai ser a mesma coisa. E aí faz sentido eu repetir aquele movimento 10, 100, 500, 1000 vezes.
para que quando eu chegue na forma, né, eu tenha a possibilidade de entender esse conjunto, que é o movimento que se segue a outro movimento, e que é, ou que são, os vários movimentos, as várias formas que existem dentro de cada movimento isolado, como eu mostrei para você. E de novo, outra coisa, né, não é o movimento ou o repouso. Então, eu acabei de falar para vocês sobre a prática de posturas fixas. Então ou estou em movimento ou estou em repouso, né? Depende da perspectiva. Quando eu faço postura fixa, não necessariamente eu tenho que considerar um repouso absoluto, né? E também quando eu faço a forma não é desse jeito, não é que eu só tenho movimento. Então, um dos princípios do mestre Yang Chen-Fu, ele é interpretado nesse sentido, que ele diz: o corpo se move e a mente está calma. Movimento e quietude. Yang, Yin. As duas coisas juntas. Quando você pratica o Tai Chi. Quando isso acontece? Quando você consegue aplicar os princípios, quando você já praticou o corpo e a energia, o movimento isolado e a forma, quando você já repetiu, fez o esforço, fez muito esforço, para chegar em um momento que você não tem mais esforço. Você tem a ação na não ação. E aí sim a meditação, como a gente fala, a meditação em movimento. Né? Então, não é só uma ideia geral, uma coisa bonita para se falar, né? Tem um fundamento profundo, né, ligado a isso. E aí, claro, a gente só consegue entender isso a partir da prática. Novamente, como eu falei para vocês, não dá só para a gente explicar, né? Aliás, desconfie, né? Eu estou falando muita coisa de metafísica aqui, né? Sempre desconfie. Quando alguém começa a falar muito de metafísica, pode ficar com o pezinho atrás, porque ninguém entende tudo disso, né? Então, às vezes, quando a pessoa está falando isso aí com muita certeza, muita propriedade, existe aí como a gente diz, um absolutismo, né, da ideia por trás. Né? Por isso que lá no Tao Te Ching fala, o tal do qual a gente pode falar não é o verdadeiro tal. Então, eu estou falando aqui para vocês, é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Não tem como eu explicar isso tudo para vocês de um modo claro, absolutamente sintético e racional, para deixar tudo absolutamente claro. Não é assim que funciona, né? Então, dentro dessa ideia de cosmo e corpo, né, a gente tem o macrocosmo e o microcosmo. Você tem um universo, as leis do Tai Chi, do Yin Yang, que se aplica ao universo, que se aplica ao céu, né, como aparece lá no I Ching também, e se aplica à Terra. Né? Então, no macro e no micro. E se aplica ao que está entre o céu e a Terra. Também aí o Tao Te Ching fala, né? Então, os três poderes, né? O céu, o homem e a terra. E nós estamos aí no centro. Então, a mesma relação, tá? Macrocosmo e microcosmo. Você pode interpretar de diferentes perspectivas. Quando você olha do céu para a terra, da terra para o homem, por exemplo, para a humanidade, né? E aí eu pus uma frase aqui, dá para dar o zoom aí para ver se... Eu não sei qual que é o tamanho da letra. Não existe caminho lógico para a descoberta das leis do universo. O único caminho é a intuição. Então, essa frase... Pode tirar aí, por favor. Essa frase é do Einstein, né? Um dos maiores cientistas considerados aí, né? Da época contemporânea, né? E aí ele está falando de leis do universo, de intuição e de lógica. Então, a ideia de intuição é como se você tivesse um momento de percepção clara do que são essas leis. A ideia de intuição também, em certo sentido, é essa ação na não ação. É a clareza que você tem sem o esforço. Tá? Desse mesmo modo, a gente pode entender o Tai Chi. A gente tem esse esforço de um determinado modo para chegar a um ponto de não esforço. Então, você não vai ter uma intuição sobre uma lei da física se você não estudou muito sobre a física. Né? Você não vai ter uma intuição sobre a prática do Tai Chi se você não praticou muito Tai Chi.
uma coisa exige a outra, né? E elas estão juntas, né? E é nesse sentido que a gente coloca também essa ideia aí de macrocosmo e microcosmo, né? Então a intuição seria esse vislumbrar imediato, essa espontaneidade da razão, e a prática da forma com fluxo constante, sem o esforço, seria semelhante a isso, né? Então, não é um esforço que você vai estar fazendo para entender um movimento, depois o outro, ou para entender esse aqui da perspectiva da energia, aquele ali da perspectiva do corpo, né? É a possibilidade de contemplação. Contemplar, você está fazendo uma ação e ao mesmo tempo não está fazendo a ação. Assim como a intuição, assim como a prática meditativa no movimento. Acho que é isso. Demorei de novo, tá bom? Então, Xexê, muito obrigado aí pela paciência de vocês aí, por ficar junto comigo aí nessa confusão toda, né? E lembrando, isso a gente só entende pela prática, né? Posso falar para vocês por horas e horas e horas, e quem não tem a experiência não consegue chegar, né, a ter essa sensação de como você junta o dual com o uno, a unidade com a dualidade, né? Então, é muito importante, né? A prática, a realidade, ela deve ser vivida, né? Não adianta eu falar de yin yang simplesmente. Eu devo viver isso na minha vida, né? No meu mundo, né? Nas minhas relações e tudo isso. Então, a realidade, ela deve ser vivida, deve ser experimentada, né? Se você traz para cá, só para a lógica, né? É só um ponto de preocupação a mais, né? Então, experiência, né? Prática, ação e não ação também, beleza? Ok, pessoal? Então é isso aí por hoje. Vou passar ali para o outro lado de novo. Acho que a gente já falou muito tempo. Eu vou deixar uma caixinha depois para vocês perguntarem, tá? Para a gente não se estender mais. Vou deixar lá no Stories a caixinha. Quem tiver dúvida, comentário, pergunta, manda lá. Se estiver gostando, se tiver sugestão, se tiver alguma opinião a passar sobre isso, manda lá também, tá? Que eu leio tudo, beleza? Deixa eu passar lá para o outro lado então. Isso. Legal, pessoal, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas que estiveram aí, né? Que acompanharam. Espero que vocês possam acompanhar também as próximas, lembrando que esse projeto aí vai acontecer sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, divulguem, compartilhem, como eu falei. A ideia é que sejam sementes, né? Que a gente possa levar isso, espalhar, e que essas sementes gerem frutos aí na forma de benefícios para muitas pessoas, tá? Então, para quem quiser praticar, né, praticar o Tai Chi, estudar o Tai Chi, né, a gente faz as duas coisas sempre, pode entrar em contato comigo aí no direct ou lá no WhatsApp, tá? A gente está com turmas aí todos os dias, pessoal bem envolvido, tem vários alunos aí que estão na live, né? Muito bom ver vocês por aqui. E a gente está aprendendo bastante, tá? Pode ter certeza que se eu estou ensinando lá, é porque eu tenho certeza que aquilo ali está beneficiando, né? A prática me beneficiou e meu propósito ao ensinar é beneficiar outras pessoas. Então, a gente consegue ensinar, a gente consegue aprender também à distância. E como eu falei, para quem não quer praticar, sempre vai ter uma desculpa, né? Então, se agora eu não posso praticar presencial, eu pratico online. Se não tenho professor aqui, eu pratico com o professor de onde estiver. Se eu tenho que viajar, eu viajo e pratico. Então, assim vai, né? Quando a gente quer realmente se desenvolver em um caminho, a gente vai seguir aquele caminho de acordo com a nossa convicção, né? Com a nossa unidade. Tá certo? Muito bom. Então, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.